Olá, eu sou Karina Rodrigues e hoje eu vim falar sobre a prática profissional do psicólogo clínico. Para quem está acompanhando, eu compus aí uma série de vídeos esclarecendo, num formato bem educativo, para curiosos, para profissionais da área, para que as pessoas possam conhecer um pouco de todas as práticas que eu exerço, mas também as pessoas terem uma conscientização, terem um tipo de conhecimento sobre elas. Tá? Então, se você trabalha na área, se você deseja conhecer esse tipo de serviço, se você está estudando sobre essa prática, então acompanhe aqui. Hoje eu vim falar então sobre a minha formação, que é em psicologia. E a psicologia, para quem não conhece, eu acho que também acaba que é uma prática bem comum, as pessoas sempre recorrem ao psicólogo em diversos âmbitos e talvez não tenham essa dimensão da possibilidade de práticas desse profissional. A psicologia ela é uma formação que dura hoje no Brasil 5 anos, tá? Eu iniciei a minha formação no ano de 2000 e me formei em 2005 na UERJ, no Rio de Janeiro. Uma das formações muito sólidas, muito boas. E a psicologia ela abre um campo muito amplo de atuação no mercado. O psicólogo hoje, segundo os próprios conselhos e órgãos regulamentadores, inclusive abrindo esse parênteses, é uma prática extremamente rigorosa em termos de regulamentação, em código de ética, em padronização. Realmente existe aí uma rigidez nesse controle de quem atende, como que atende, e é um conselho bem presente. Hoje a gente trabalha, né? A gente possui diversos conselhos em cada estado ou em cada região aqui do Brasil. Então, inclusive até uma curiosidade é que caso você tenha uma atuação num estado e é transferido para um outro, você precisa transferir o seu título. E aí, trazendo o meu exemplo, eu sempre tive o CRP na 5ª região, que é a região do Rio de Janeiro. E recentemente, né, tem alguns meses que eu vim morar em São Paulo, no interior de São Paulo, eu migrei o meu título aqui para a 6ª região, que é a região de São Paulo. Inclusive, quando você migra transfere o seu título da sua carteirinha, né, tem todo o controle do seu conselho profissional, você muda a numeração. Então, até era algo que eu não conhecia e só a título de curiosidade para vocês. Hoje, inclusive, o conselho permite um atendimento online, mas aqui no Brasil é uma prática bem nova, tem, eu diria que cerca de 2 anos, e principalmente agora nesse momento de pandemia, todos os conselhos abriram exceção e liberaram que os psicólogos possam atender online mesmo sem a certificação do atendimento online. Então, para vocês terem uma ideia, é um código de ética que está sempre muito presente e as pessoas que praticam a profissão têm todo um acompanhamento, um direcionamento, realmente é um órgão que está sempre presente, não só os conselhos regionais, mas o Conselho Federal de Psicologia. E a psicologia, né, esses conselhos, eles intitulam que hoje, pelo menos aqui na nossa região geográfica, e eu não vou entrar no âmbito mundial, eu tenho colegas, inclusive, que se formaram comigo e que hoje praticam a profissão em outros países, e aí são outras legislações, você precisa submeter para os órgãos regulamentadores daquele país e atender outros tipos de critérios, mas aqui no Brasil você basta não, né? Porque são 5 anos de muito estudo, então você estuda, né? Se forma em bacharel e se forma como psicólogo e você, a partir do momento que você tem a sua carteira profissional, você está apto a exercer a função. Além disso, existem as especializações, mas também tem os títulos de especialização que o órgão também tem provas que você depois, atendendo aos critérios, você é regulamentado.
E hoje, formalmente, existem 11 especializações dentro da psicologia. É uma atuação muito ampla. Então eu não vou falar todas aqui, especificamente aqui eu tenho maior contato, aqui eu tive maior contato, foi a psicologia organizacional e do trabalho, porque eu atuei na área clínica e hospitalar durante 5 anos e depois ao longo dos 15 anos eu venho atuando na área organizacional e do trabalho. Mas eu também, então eu posso dizer que eu atuei em 3 especializações, mas existem diversas outras, como a escolar, a do trânsito, jurídica, do esporte, a psicomotricidade, a neuropsicologia, a de saúde e a psicologia social. E além disso, a 11ª é a área de avaliação psicológica. Então, realmente uma área muito ampla. E quando a gente fala especificamente sobre a psicologia clínica, que é o que eu queria trazer aqui nesse vídeo para vocês, o psicólogo clínico, ele durante a faculdade, na época, tem muitos anos, né, que eu me formei, a minha faculdade, ela direcionava muito para 5 abordagens psicoterápicas, e hoje existem mais de 10, eu nem contabilizei antes de trazer aqui para vocês, porque a cada novidade a gente vem observando novas práticas, novas metodologias e linhas psicoterápicas. Na época da minha faculdade, praticamente se falava muito sobre 5 linhas, que é a psicanálise, que é muito conhecida e que não é especificamente e estritamente para psicólogos, médicos também podem se formar nessa linha psicoterápica e as formações da psicanálise, ao contrário da psicologia, elas não são regulamentadas. Existem as sociedades de psicanálise e qualquer pessoa de qualquer formação pode exercer a prática psicanalítica, desde que faça a formação. Então tem algumas formações que têm a duração de 5 anos. Na época, quando eu me formei, eu cheguei a iniciar uma formação em psicanálise infantil na Sociedade Brasileira de Psicanálise Infantil, que fica no Rio, em Botafogo, e eu cheguei a fazer 2 anos dessa formação, mas na época eram 4 anos. Então, para você também atuar enquanto psicanalista, existe também a necessidade dessa formação, apesar de não ter um órgão regulamentador. Além disso, eu falei da psicanálise, mas a faculdade ela focava muito na gestalt terapia, na terapia cognitivo-comportamental, na existencial humanista e na psicologia social. Obviamente existem diversas outras linhas e dentro delas também tem algumas linhas de formação, alguns autores, como dentro da psicanálise tem a freudiana, tem a lacaniana, tem junguiana. Então é muito importante vocês entenderem que é muito complexo a própria prática da psicologia. E especificamente na área clínica, eu já fiz um post sobre isso. Você que é uma pessoa que deseja ter o apoio da psicoterapia, que você busca a psicoterapia, é muito importante que você entenda como que é o funcionamento dentro da linha escolhida. Então investigue, pesquise, pergunte na primeira sessão, que é uma sessão ainda de rapport para criar essa relação com o terapeuta, qual que é a linha que ele escolheu, ou geralmente é muito comum um mix de linhas. Hoje eu não tenho como negar, a linha psicanalítica é muito importante, fez parte da minha formação, mas eu acabei me especializando e venho estudando e fazendo a formação em terapia cognitivo-comportamental. Por conta da associação com algo mais objetivo, então é algo que realmente está mais associado a exercícios, a acompanhamento e mais voltado para a ação do indivíduo, que é algo que eu me identifico bastante. Mas existe uma infinidade de linhas, é muito importante que você conheça elas. Existe uma pergunta que eu sempre faço quando eu converso com alguém e eu falo, eu sou psicóloga, e a pessoa, eu faço psicoterapia.
E aí eu sempre devolvo a pergunta, ok, mas qual linha que o seu psicólogo atua? E a pessoa não sabe responder. Essa realmente é uma atitude muito comum, é uma resposta muito comum da maioria das pessoas que eu conheço. E é algo que eu chamo aqui a atenção para vocês, porque se você está com algum sintoma físico e quer procurar um médico, você vai até um especialista. Ou você procura um clínico geral para poder ele te indicar para um especialista. Então, assim como existem as especialidades, e não estou querendo comparar, mas só dando essa analogia para vocês entenderem que as abordagens clínicas, elas têm também muitas diferenças e para isso depende também do tipo de problema ou de transtorno mental que você possui. Não que alguma abordagem não seja capaz de tratar algum tipo de transtorno, mas existem algumas especialidades, algumas linhas psicoterápicas que são mais assertivas, como por exemplo no tratamento de distúrbios mais graves, como distúrbio de ansiedade, depressão, onde algumas linhas são mais rápidas no seu tratamento. E aí existe uma grande questão entre os próprios psicólogos, porque aí é rápido, porém alguns... Eu lembro que era uma briga dentro até da faculdade, que mas não entra na profundidade de determinada linha, que vai um pouco mais atrás. Então, só para vocês entenderem, eu venho aqui falando muito de algumas práticas e muitas pessoas me perguntam qual é a diferença entre uma psicoterapia e o coaching. Muita diferença. E eu vivo dizendo e enaltecendo aqui que coaching não é terapia. Porque o coaching, ele trabalha muito o estado atual do indivíduo para o estado futuro. E a psicoterapia, ela vai além, ela além do sintoma, do sofrimento psíquico, algum incômodo que a pessoa traga no aqui e agora, na situação atual, a psicoterapia, ela resgata a origem, ela vai até o histórico do indivíduo e a gente trabalha com esferas que a gente diz biopsicossocial, onde o indivíduo ele precisa ser visto como um ser integral que tem toda a parte física, corporal, ele pode estar tendo algum tipo de sintoma físico, mas ele tem toda a questão psicológica que é muito complexa e subjetiva, e tem a questão social, que é o ambiente a qual ele está inserido. Então, para não ficar muito extenso, porque inclusive a própria psicologia traz muito esses debates e é muito difícil você querer simplificar uma prática que é tão complexa, é difícil eu diminuir aqui um vídeo tão objetivo, porque a psicologia ela é bem ampla, como eu disse, tem um campo de atuação muito grande. Esse profissional, ele é realmente desafiado. Eu lembro que na faculdade, para responder uma pergunta, tinham 5 páginas que era para você ficar ali, né, respondendo, porque para você levantar todos os elementos para chegar em algum tipo, por exemplo, de diagnóstico, você tem que analisar toda a parte farmacológica também, se o indivíduo está tendo algum tipo de apoio químico também nesse tratamento. Então, tudo isso, a relação da psicologia com a psiquiatria é muito importante, mas uma informação muito importante: psicólogo não prescreve medicamento, psicólogo resgata questões do passado, psicólogo precisa levar em consideração os transtornos mentais, e realmente existe aí uma lista, até para você identificar os sintomas, que é o DSM, que está sempre sendo atualizado. O último é o DSM-5, que os psicólogos utilizam para poder chegar no diagnóstico. O transtorno mental, diferente da doença mental, é um conjunto de sintomas, mas que também precisa ser levado em consideração todo esse aspecto biopsicossocial para você realmente entender e compreender da onde realmente vem esse tipo de sofrimento, esse tipo de questão do ser humano. Nós somos seres complexos e estudar a psicologia para mim é uma paixão, é algo que vem me apoiando mesmo dentro das organizações a compreender o ser humano, que muitas vezes a gente tenta encaixar em alguns padrões, mas que é muito difícil.
É isso que eu queria falar sobre a psicologia clínica, e o recado que eu digo para os profissionais é que é um eterno aprendizado. Existe um tripé importante que o psicólogo precisa ter, que é a sua terapia, que é a supervisão e a formação. E que esse tripé que sustenta o psicólogo, ele é constante. Então, você que é um curioso, é um paciente, quer entender um pouco melhor sobre como acontece, é importante que você entenda que existe um investimento muito grande do psicólogo para que ele realmente esteja ali com você, nessa relação de empatia, onde a gente costuma dizer que a empatia, para existir, para você realmente entender, e aí tem toda essa curiosidade, por que que a pessoa se sente assim? Provavelmente, se você não entende, ou se a pessoa não entende, é porque tem informações aí que precisam ser resgatadas. Existe essa história que precisa ser contada, e ao falar, a gente já desanuvia o nosso sofrimento. E é isso que todas as linhas elas trazem, porque todas elas são a partir da fala. Tem algumas ferramentas de apoio, sim, mas o conversar, e aí não é uma conversa de bar, tá? É uma conversa estruturada, com uma metodologia, com uma escuta clínica apurada, e que realmente, a partir de toda a formulação desse contexto, desse indivíduo, ela apoia para que ele realmente saia de estados emocionais difíceis, de transtornos que vão ser mitigados, né? Não necessariamente curados em alguns aspectos, mas a pessoa saber lidar com toda a complexidade que se é. Então é isso que eu queria trazer para vocês, e eu espero que vocês, nesse momento agora, busquem apoio psicológico, se vocês realmente identificam que vocês estão tendo dificuldades em lidar com as suas emoções, com os seus receios, com dificuldade para realmente compreender toda essa complexidade que a gente está vivendo hoje. Então é isso, espero ter ajudado.